Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Séculos atrás, no início da década de 1890, o arqueólogo alemão Karl Ullmann desenterrou os restos de um templo grego de 2.300 anos na antiga cidade grega de Magnésia, localizada no que hoje chamamos de província de Aydin, na Turquia. Foi então enterrado novamente e um tanto esquecido até que os arqueólogos o revisitaram há 20 anos e descobriram mais história no local. A partir de agora iremos dar uma olhada nas ruínas do templo de Deus Zeus. Arqueólogos egípcios desenterraram as ruínas de um templo para o antigo deus grego Zeus na península do Sinai, disseram autoridades de antiguidades. O Ministério do Turismo e Antiguidades disse em comunicado que as ruínas do templo foram encontradas no sítio arqueológico de Tel El Farma, no noroeste do Sinai. Tel El Farma, também conhecido por seu antigo nome Pelusium, remonta ao final do período faraônico e também foi usado durante os tempos greco-romano e bizantino. Existem também restos que datam dos períodos cristão e islâmico inicial. Mostafa Vaziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, disse que os arqueólogos escavaram as ruínas do templo através do portão de entrada, onde duas enormes colunas de granito caídas eram visíveis. O portão foi destruído em um forte terremoto nos tempos antigos, disse ele. Vaziri disse que as ruínas foram encontradas entre o Forte Pelusium e uma igreja memorial no local. Os arqueólogos encontraram um conjunto de blocos de granito provavelmente usados para construir uma escada para os fiéis chegarem ao templo. As escavações na área datam do início de 1900, quando o egiptólogo francês Jean Clédat encontrou antigas inscrições gregas que mostravam a existência do templo Zeus Casius, mas ele não o desenterrou, de acordo com o ministério. Zeus Casius é uma fusão de Zeus, o deus do céu na mitologia grega antiga, e o Monte Casius na Síria, onde Zeus costumava adorar. Ishon Hussein, diretor dos sítios arqueológicos do Sinai, disse que as inscrições encontradas na área mostram que o imperador romano Adriano, 117-138, renovou o templo. Ele disse que especialistas estudarão os blocos desenterrados e farão uma pesquisa de fotogrametria para ajudar a determinar o projeto arquitetônico do templo. As ruínas do templo são as últimas de uma série de descobertas antigas que o Egito promoveu nos últimos 2 anos na esperança de atrair mais turistas. A indústria do turismo vem se recuperando da turbulência política após o levante popular de 2011 que derrubou o autocrata de longa data Hosni Mubarak. O setor também sofreu novos golpes com a pandemia de coronavírus e, mais recentemente, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Hoje, iremos dar uma olhada na pirâmide de degraus mais antiga do mundo. Esta poderia ser a pirâmide mais antiga do mundo, datada de mais de 28.000 anos e escondida sob o que se acreditava ser uma montanha. Andam Bashiar, geólogo que supervisionou a perfuração do solo, disse em comunicado: o que costumava parecer uma área construída fica mais abaixo e é uma estrutura enorme. Os pesquisadores descobriram progressivamente vários níveis de uma estrutura que se estende por uma área de aproximadamente 15 metros usando uma variedade de técnicas, como investigações de radar de penetração no solo, tomografia de raios-x, imagens 2D e 3D, perfuração e escavações, 150.000 metros quadrados. Descobriu-se que o local foi construído ao longo de milênios, com estratos representando várias épocas. A pirâmide foi construída ao longo de milênios, com camadas representando diferentes períodos. A primeira camada data de 3.000 a 3.500 anos atrás. A uma profundidade de cerca de 3 metros, encontra-se a segunda camada que tem entre 7.500 e 8.300 anos. O terceiro, estendendo-se 15 metros abaixo da superfície, tem mais de 9.000 anos e pode chegar a 28.000 anos. Se isso for confirmado, seria a estrutura piramidal mais antiga. O principal pesquisador do projeto e principal cientista do Instituto de Ciências da Indonésia, Dani Ilmanatavidjaja, destacou que se trata de um templo único por ter uma estrutura alongada, com o que parece ser um semicírculo na frente, diferenciando-se das pirâmides maias, que tendem a ser simétricas.
A população local ainda usa o local exposto, o Monte Padang, como um destino sagrado para oração e meditação, e pode ser assim que foi usado há milhares de anos, concluiu. Embora a construção subterrânea se assemelhe a uma pirâmide na superfície, ela difere das pirâmides maias, de acordo com Dani Umanatavidjaja, investigador principal do projeto e cientista-chefe do Instituto de Ciências da Indonésia. Enquanto as pirâmides maias são tipicamente simétricas, esta construção é estendida e tem um semicírculo na frente. Natavidjaja disse: é um templo único em seu tipo. Hoje, a posição exposta no topo do edifício ainda é usada como um local sagrado para oração e meditação pela comunidade local, e pode ser como era usada há milhares de anos. É evidente que o local é o cenário que foi utilizado por uma antiga civilização bastante avançada em conhecimento. O sítio pode ter sido modificado por culturas posteriores, acreditam alguns pesquisadores. O Monte Padang guarda muitos segredos, e eles estão apenas começando a ser revelados. Arqueólogos descobriram um túnel secreto sob uma famosa e enorme pirâmide na antiga cidade de Teotihuacan, a nordeste da cidade do México. O túnel foi encontrado sob a Pirâmide da Lua, a segunda maior estrutura da cidade antiga, a maior é a Pirâmide do Sol. Os arqueólogos que o descobriram acreditam que ele reflete os grandes monumentos de Teotihuacan e pode representar o submundo no sistema de crenças da civilização pré-colombiana de 2000 anos que o construiu, uma civilização que se acredita ser anterior aos astecas, que mais tarde ocuparam o sítio. O túnel é longo, estendendo-se desde a praça central conhecida como Plaza de la Luna até a pirâmide próxima. Tem cerca de 10 metros de profundidade e é semelhante a outros túneis que foram descobertos recentemente, como o túnel que foi encontrado sob o Templo da Serpente Emplumada. Embora ninguém tenha conseguido entrar no túnel ainda, a descoberta foi feita por meio de um método conhecido como tomografia de resistividade elétrica, que cria imagens de áreas subterrâneas. Uma equipe de arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México estava usando a técnica como parte de seus esforços de conservação da Praça Central quando se depararam com o túnel. A Pirâmide da Lua provavelmente foi usada para sacrifício humano e outros rituais, com base em estudos de restos humanos encontrados em cemitérios. Não está claro para que o túnel pode ter sido usado, e os arqueólogos planejam fazer mais pesquisas para determinar sua finalidade e se ele contém ou não mais artefatos. Teotihuacan foi por muito tempo uma cidade importante e teve uma história complexa, muito da qual ainda não foi desvendada. Foi um dos maiores das Américas na era pré-colombiana, tendo abrigado pelo menos 125 mil pessoas.